Boa tarde, Deus abençoe, galera. Bom que você veio, bom que você está aí. Último sábado, hein? Vamos falar de um assunto, para alguns eu acredito que é chover no molhado, que vamos falar hoje, mas faz parte, né? Porque como nós tratamos na classe de fundamentos, nós tratamos da introdução das pessoas na igreja, existem muitas pessoas que chegam pela conversão, né? Então as pessoas, quando chegam pela conversão, elas ainda não desceram as águas do batismo, elas não conhecem a respeito da ceia do Senhor. Então não dá para fugir de assuntos assim, né? Na classe de fundamentos. Então eu não sei se você percebeu lá no grupo, mas eu enviei para você o material que a gente vai estar tratando. Se você quiser acessar o seu celular, nós vamos falar sobre dois assuntos hoje, né? Que é o batismo e ceia e dízimos e ofertas. Eu quero tirar um pouquinho das dúvidas, caso haja dúvidas em vocês em relação a esses assuntos. Parece simples, queridos, mas não são assuntos tão simples assim. A maioria das pessoas, quando chegam na igreja, elas estão sempre assim preocupadas se deve batizar criança, se deve batizar só depois de adulto, se o batismo é por imersão, se ele pode ser por aspersão, né? Se eu posso rebatizar. Nós cremos num rebatismo, batizamos de novo. Ah, eu já vim batizado de tal lugar, eu batizo de novo, pastor, aquele batismo valeu, não valeu. Então parece simples a questão do batismo, mas não é algo tão simples para algumas pessoas. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre a responsabilidade nossa também com a ceia do Senhor, como nós devemos tratar a ceia do Senhor. E uma outra situação é, num segundo momento, falar com vocês sobre os dízimos e ofertas, que existem também muitas confusões a respeito dos dízimos e ofertas. Não estou falando isso com vocês hoje simplesmente porque a igreja está de olho nas suas contribuições, não tem a ver com isso, mas tem a ver com esclarecimento para que você possa compreender esses princípios de maneira mais bíblica, ok? Vamos lá? Então a gente vai falar agora em primeiro aí sobre batismo nas águas, ou batismo por aspersão, né? Como que a gente enxerga e entende tudo isso. Então eu quero primeiro definir com você algumas coisas biblicamente a respeito desse assunto. Então o que significa o batismo, né? Olha, a palavra está lá na apostila, tá? Se você tiver aí e quiser acessar. A palavra batizar usada na fórmula de Mateus 28, 19 a 20, significa literalmente, a tradução dela significa mergulhar ou imergir. Então, a tradução para a palavra usada no grego, ali no original, em Mateus capítulo 28, significa mergulhar ou imergir. Essa interpretação é confirmada pelos eruditos da língua grega e pelos historiadores da igreja. Mesmo os estudiosos, né, os eruditos, eles, pertencendo a igrejas que batizam por aspersão, eles aceitam e concordam que a imersão era o modo primitivo da igreja batizar, ok? Então, só para me dar um pano de fundo para iniciarmos, quando a gente fala sobre batismo, queridos, a questão não é batismo certo ou batismo errado. A questão é que nós estamos tentando trazer de uma maneira literal para vocês a interpretação das escrituras no original. Então, no texto original, a palavra usada para batismo, ela vem derivada dessa condição do mergulho, da imersão, ok? Só para considerar, e aí a gente vai entrando em outros aspectos. Considerações sobre o batismo, então, quero falar um pouquinho com você. O batismo foi instituído por João Batista e ele era conhecido em primeiro lugar como batismo de arrependimentos. Nesta ordenança, os discípulos eram batizados confessando os seus próprios pecados. Quando, na verdade, surge a questão do batismo na igreja, queridos, até então não havia a questão do batismo. As pessoas estavam sendo agregadas a Cristo Jesus, tanto é que a Bíblia, ela relata que ainda não havia se usado a menção igreja. Os homens e as mulheres que estavam sendo conduzidos pelo ministério de Jesus, eles eram considerados como cristãos. Nem de igreja eles ainda eram chamados e reconhecidos. Eles eram chamados cristãos pelo fato deles seguirem a Cristo como discípulos de Cristo. No período de Jesus, muito diferente de hoje, a questão discipulado, discípulos, era muito comum e muito forte.
Por quê? Porque fazia parte dos rabinos, os mestres da lei, formarem discípulos debaixo das suas crenças. Então, Jesus, ele é reconhecido em um dado momento como um mestre de um ensino que era diferente de todos os ensinos da sua época. Jesus, ele está ministrando e discipulando pessoas, e por causa dele ser o discipulador, o Cristo, as pessoas eram conhecidas e reconhecidas por segui-lo como cristãos. Mas aí a igreja vai tomando forma. À medida que a igreja vai tomando forma, Deus vai estabelecendo alguns princípios na igreja. Dentre os princípios, o próprio Jesus vai às águas do batismo. E depois disso, então, nós entendemos que esse princípio começa a ser estabelecido de maneira que se torna um sacramento. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas ele inicia com João Batista. João Batista começa a chamar a atenção do povo, daqueles que estavam seguindo a Jesus, daqueles que estavam recebendo a palavra de Deus, e ele começa a ministrar, em primeiro lugar, o batismo através do arrependimento das obras mortas. O que isso ensina para mim e para você? O batismo, na verdade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no conteúdo, o batismo ele não tem o poder em si mesmo de salvação, mas o batismo tem um aspecto do deixar as obras mortas para trás. Nós precisamos entender isso, que uma vez que nós decidimos ser discípulos do Senhor, confessando Jesus publicamente através das águas do batismo, isso tem um peso de testemunho, de arrependimento e de uma nova vida para cada um de nós. Então o batismo fala um pouco sobre isso também nas nossas vidas, tá? Por exemplo, olha, lá em Mateus 28, 19 a 20, o batismo ele é uma ordenança para a igreja instituída por Cristo e pelos apóstolos. Quem foi que deu a ordem aos discípulos a batizar? Foi Jesus. Jesus, lá em Mateus 28, ele diz, olha o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos de toda a terra, ensinando-os a pregar e tal. E aí ele diz o seguinte, eu estou dizendo isso para vocês e vocês devem batizá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem estabelecida a respeito do batismo para as nossas vidas, ela vem dos apóstolos, né, que aprenderam com Jesus, e do próprio Cristo que nos ensina a respeito do batismo. Marcos 16, 15 e 16 nos fala a respeito de que, na verdade, o batismo ele é uma confirmação da nossa fé. É uma confirmação daquilo que nós cremos. Porque a Bíblia diz assim, olha, em Marcos 16, 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Perceba o seguinte, queridos, olha, aqui a gente começa a entrar nessa questão e no aspecto de que o batismo, na verdade, ele não tem o poder da salvação em si mesmo. Porque a ordenança de Marcos, as palavras que Marcos, inspirado pelo Espírito Santo e Jesus nos declara, ele diz o seguinte, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, a condenação não está em quem não for batizado. A condenação está em quem não crer. Aí ele diz, porém, aquele que não crer, esse está condenado. Porque não creu no unigênito, o Filho do Deus vivo. A condenação na sua vida, ou seja, a não salvação na nossa percepção e compreensão humana, não está embasada no aspecto do batismo, mas da não crença no Filho de Deus e na sua obra da cruz, ok? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam perguntando assim, pastor, mas eu não estou preparado para ser batizado, para ser batizada, eu ainda não me sinto à altura. Você nunca vai se sentir à altura se você ainda não compreendeu o significado do batismo. O batismo, na verdade, queridos, ele é uma confissão pública da igreja para a humanidade de que a igreja ela foi lavada, remida e comprada pelo sangue de Jesus. É quando você, na verdade, está declarando publicamente diante de Deus, dos principados e potestades e diante dos homens que você de fato nasceu de novo. O novo nascimento na sua e na minha vida é o que nos coloca na condição de cordeiros juntamente com Cristo. Então o que faz de você um filho de Deus não é o batismo. O que faz de você um filho de Deus é a obra e a redenção de Cristo na cruz.
Quando você nasceu de novo, o novo nascimento é o que leva você à salvação, através da obra de Cristo. Não é dom, não é mérito humano, melhor dizendo, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para mim e para você. Então o batismo, na verdade, ele é uma confissão pública de que isso está acontecendo. Então Marcos 16:16, ele condena a não crença. Sabia, queridos, pessoas não vão para o inferno porque elas deixaram de cumprir um rito ou outro da igreja, elas vão para o inferno porque elas não creem no Filho de Deus. A única circunstância que pode tirar alguém do reino dos céus é a não crença no Filho de Deus. Se você teve a oportunidade e o rejeitou, é sobre isso que a Bíblia nos ensina, ok? O que acontece com a maioria das confusões que nós temos em relação às questões do batismo nos nossos dias em relação à religião? Quando a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento, foi influenciada por ideias pagãs e atribuiu-se então a importância antibíblica ao batismo nas águas, o qual veio a ser considerado inteiramente essencial para alcançar regeneração. Nós, às vezes, nos posicionamos debaixo de crenças e sincretismos porque a igreja perdeu a simplicidade. Porque quando a igreja primitiva nasce debaixo da vontade de Deus, a primeira coisa que os discípulos, os primeiros discípulos e os apóstolos estão recebendo como ordenança da parte divina é que nós deveríamos nos manter na simplicidade do batismo, por exemplo. Qual que era a simplicidade batismal? Arrependa-se e creia, e siga. Não tem frescura, queridos. Não tem frescura, pastor, mas quando eu era pequeno, e a religião dos meus pais, porque a minha avó, o meu tio, a minha tia, o meu avô. Meu Deus, sabe o que foi fazendo conosco? A religião foi nos fazendo ter confusões das quais Deus nunca sonhou para a igreja. É tudo muito simples. O batismo, na verdade, é uma relação sua com Deus, não tem a ver com o homem. Nós, anos atrás, trabalhamos por muito um modelo de discipulado com cristãos novos convertidos, que chamava-se, e ainda tem esse material, né? Um material que ainda até compensa ser aplicado em alguns momentos na vida de algumas pessoas. Bem-vindo à família. Pastor Ralph Neighbor, ele elaborou 12 lições, são 12 semanas, ministrando pessoas para que eles pudessem compreender o que aconteceu com eles depois da conversão. E ele fala muito a respeito desse aspecto, né, de quando nós estamos presos nas tradições e nós rejeitamos a obra de Deus por amor aos outros. Em última instância, queridos, o que nós precisamos compreender? Quando Pedro ele é indagado antes de ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nega Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus, quando foi preso ao ponto de ser crucificado, né? Jesus, então, quando está se distanciando, Pedro estava por perto e os soldados indagaram Pedro: tu não és um dele? Aí ele falou: não, eu não. Aí veio uma mulher e falou: mas você fala igual a eles, eu vi você com eles. Ele falou: não, eu não sou um deles. E aí Pedro, quando pela 3ª vez é indagado, diz que ele começa a praguejar, falar palavrão, né, queridos? Começou a falar palavrão, Pedro, para se demonstrar não ser um dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Então ele nega Jesus por 3 vezes e o galo canta. Vocês lembram disso, né? Não lembro porque vocês não estavam lá, mas já leram sobre isso, né? Então o que acontece com Pedro, queridos? Antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro, na verdade, nega Jesus por 3 vezes. Mas a Bíblia diz que depois da manifestação do Espírito na igreja, e quando Pedro agora ele está cheio da presença, da vontade de Deus por meio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro novamente ele é pego em praça pública pelos fariseus religiosos da época, e os fariseus disseram assim para Pedro: olha, se você não parar de ministrar a respeito desse Jesus, de que ele morreu e ressuscitou, você vai ser morto igual a ele, nós vamos tirar a sua vida, nós vamos te condenar. E Pedro agora, numa nova perspectiva, queridos, ele compreende que eu e você precisamos compreender em relação a algumas doutrinas bíblicas. Pedro ele diz o seguinte para aqueles homens que indagaram a ele: olha, importa agradar a Deus e não aos homens. Pedro é categórico, queridos. Pedro está dizendo e ensinando algo para mim e para você em relação a algumas coisas que são sacramentos
e doutrinas bíblicas. Existem momentos na minha e na sua vida que nós precisamos tomar a decisão a quem nós desejamos agradar. Eu vou agradar a minha esposa, o meu marido, eu vou agradar minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu avô, ou eu vou agradar a Deus. Eu preciso tomar uma decisão. Ah, mas vai ficar chateada comigo. É uma decisão que você tem que tomar. Porque nós vamos ter culto de jovens, daqui a pouco eu vou pregar no culto de jovens, quero falar sobre decisões. Todas as nossas decisões vão nos levar a um destino, queridos. E nós que temos tido o privilégio, porque é um privilégio, nós temos tido o privilégio de termos a revelação da palavra. Uma vez a palavra revelada, nós precisamos tomar a decisão do que fazermos com a revelação que estamos tendo. Então, na verdade, o batismo, ele não é um convite, queridos, ele é uma ordenança de Deus para a igreja. Aquele que crer e for batizado. Jesus está falando isso. Entende? Então é uma ordem. Pastor, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto... A gente vai falar um pouquinho sobre isso já, tá? Muito embora o batismo não é, né, uma afirmação da sua salvação, porque ele não compete para isso, aquele que nasceu de novo, ele deseja ardentemente o batismo nas águas, mesmo não sendo algo que te ligue à salvação, não é o princípio e o caminho da salvação, mas aquele que nasceu de novo, se você nasceu de novo, e eu acredito que nasceu, por isso está aqui, você deveria, se ainda não desceu as águas do batismo, desejar isso ardentemente, pois quem nasceu de novo reconhece que estará cumprindo uma ordenança divina e que estará afirmando publicamente algo a respeito da crença que tem. O que você está afirmando? Eu estou morrendo para a minha velha vida, ressurgindo para a nova vida em Cristo Jesus, o meu Senhor. Batismo é isso, queridos. Então não tem assim, sabe, aquelas confusões, aquele monte de interrogação. Depois eu vou dar um tempo aí para você tirar dúvidas, caso você tenha. Mas o batismo ele é algo muito direto para mim, para a sua vida. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus e publicamente confessamos isso. Resumidamente, é isso, né? Vamos lá, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 11, trata a respeito daquilo que Paulo está falando aos romanos, de quando nós fomos livres, que nós não devemos nos colocar de novo debaixo de cadeias e uma série de coisas, né? Mas lá deixa claro também que o batismo é uma identificação com a morte de Jesus. Da mesma forma que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou, simbolicamente o cristão foi morto. E também o velho homem, uma vez sepultado, renasce, ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Bom, simbolicamente, vamos lá. Tratando da imersão do batismo, o que é a imersão? Você é afundado na água e é tirado da água. Tratando do simbolismo das águas por imersão, é como se o nível da água, né, fosse ali o divisor para o seu novo momento público diante das pessoas. Ao mergulhar a pessoa na água, nós simbolizamos que ela foi sepultada nas águas do batismo, porque Romanos capítulo 6, Paulo trata isso, vocês foram sepultados nas águas do batismo. Então nós sepultamos a pessoa e a pessoa ressurge como simbolizando um novo nascimento, uma nova etapa, um novo momento na vida, de que ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Então, biblicamente dizendo, queridos, é uma questão simbólica, mas também uma ordenança, que fala da purificação, né, assim, para que as pessoas possam compreender que Deus, na verdade, operou no seu interior, não no seu exterior. Porque tudo que acontece no seu exterior, na verdade, já é uma resposta ao mundo daquilo que aconteceu aí dentro, daquilo que aconteceu aqui dentro. Por isso nós respondemos, a fim de que as pessoas compreendam. Mateus 3, 13 a 17, você vai encontrar a respeito do batismo de Jesus. Jesus foi até João Batista para ser batizado, apesar da objeção dele. Na verdade, Jesus não precisava passar pelo batismo, porque nele não havia pecado algum. E o batismo de João, queridos, era o batismo de arrependimento pelos pecados.
Se Jesus nunca pecou, ele nunca pecou. Como homem, muito menos como Deus. Porque Jesus era o Deus encarnado, mas era homem como filho de Deus. Ele nunca pecou. Se o batismo de João Batista pregava arrependimento de obras mortas e depois batismo para a salvação, Jesus não precisava descer as águas do batismo. Mas mesmo não precisando, Jesus ele decide por obediência descer as águas do batismo para que ele pudesse se tornar uma testemunha viva para mim e para você de como devemos lidar com o assunto. Então Jesus, mesmo sem pecados, queridos, ele fez porque ele é questionado por João Batista. E João Batista falou, não sou digno de batizá-lo, eu não vou fazer isso. Ele falou, olha, faça para que se cumpra as Escrituras, a fim de que aqueles que virão após mim possam entender e compreender a vontade de Deus, é o que ele está dizendo no seu batismo, entende? O batismo de Jesus foi por imersão nas águas do Rio Jordão, ou seja, pastor, tem erro em a gente batizar por aspersão? Vou falar sobre isso já já, mas eu estou falando do batismo de Jesus, tá? O de Jesus foi por imersão, ele foi mergulhado nas águas do Rio Jordão. Seu batismo inaugura o seu ministério na terra. Interessante, queridos, Jesus tem um ministério, quando sabem disso, ele teve um ministério relevante no seu período, como filho de Deus e como homem. Antes do batismo de Jesus, o seu ministério ele não está em evidência. Jesus está sendo preparado por 30 anos. Aos 30 anos de idade, Jesus desce as águas do batismo. Depois das águas do batismo, Jesus então inaugura o seu ministério público. Antes do seu batismo, não existe um só milagre citado sobre o ministério de Jesus. Jesus, só depois do batismo, ele é confirmado para o seu ministério público. Isso nos ensina muitas coisas, é tema para pregações, eu não vou entrar nisso agora, mas para que você entenda, ok? Então o seu batismo inaugura o seu ministério. Depois do seu batismo, ele foi cheio do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo na vida de Jesus, queridos, a Bíblia diz que Jesus é batizado e o Espírito Santo vem e repousa sobre ele de maneira simbólica, a fim de que nós possamos compreender o que Deus está fazendo. Né? Então, o Espírito Santo repousa nele como homem, porque como Deus ele era o próprio Espírito Santo, porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Mas como homem, então o Espírito Santo vem sobre Jesus, repousa sobre Jesus, e então depois do seu batismo inaugura-se também aquilo que a Bíblia em outros textos vai nos evidenciar como poder de Deus. Poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o poder dele na vida do cristão. É por meio do Espírito Santo de Deus que o poder do Senhor é operado através de cada um de nós. Amém? Está sendo claro? Glória a Deus, que eu não consigo ser melhor que isso. Se estão entendendo, tá bom. Então, queridos, depois disso o Espírito Santo vem sobre Jesus. Deus demonstrou a sua aprovação dizendo, este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Está lá na versão Bíblia Mensagem, esse texto, né? Essa tradução. Em outras traduções, Deus diz para Jesus no seu batismo, né? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Por que Deus afirma a identidade de Jesus no seu batismo? Existem alguns aspectos que podemos defender, mas dentre eles eu faço de maneira distinta, separada, porque estamos falando do batismo. Dentre eles é por causa da sua obediência em ter descido as águas. Essa é uma das questões que Deus se alegra com Jesus. Jesus era obediente. Há um texto na Bíblia, queridos, que fala a respeito de Jesus e diz o seguinte a respeito de Jesus. E é um texto de difícil interpretação e compreensão, muito difícil. Diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Interessante, né? O que isso nos ensina? Não vou entrar nisso, senão vira pregação, mas isso nos ensina que Jesus, de fato, era o Filho de Deus encarnado. A carne é algo terrível, queridos. A carne só aprende a obediência por meio do sofrimento. A carne não é fácil, entende? Então, obviamente, está citando Jesus na sua pessoa física, humana, ok? Vamos lá. Batismo de crianças.
Quantos acreditam que o batismo tem que ser de criança? Sem vergonha, põe a mão assim. Você acredita que o batismo tem que ser de criança? Quantos acreditam que tem que batizar só depois de adulto? Agora, quantos acreditam que não tem que batizar? Vamos lá, queridos. Vamos tentar entender um pouquinho disso e ver como a Bíblia nos aporta, né, nos dá suporte sobre isso. Jesus foi batizado aproximadamente com 30 anos, lá em Mateus 3, 13 a 17. Portanto, não foi batizado quando criança. Eu estou falando da experiência de Jesus, tá? Outra coisa importante na Bíblia, é interessante você prestar atenção nisso, porque o batismo foi instituído a partir de João Batista. Antes de João Batista não tem batismo, ok? O batismo para a igreja e ordenança é a partir de João Batista. Quando você for ler alguma coisa a respeito de batismo na Bíblia, sempre depois de João Batista, ou seja, sempre Novo Testamento, ok? Porque o Antigo Testamento, a gente vai falar da ceia judaica depois, que eu quero falar da ceia com vocês, mas o Antigo Testamento ele tem algumas assim sombras daquilo que haveria de vir. E no Antigo Testamento a questão do batismo não é tratada, é tratada a questão da circuncisão e da apresentação, ok? No Novo Testamento, a partir de João Batista, então nós temos o batismo. E de João Batista até Apocalipse, que é de Mateus, o livro, né, o primeiro livro dos evangelhos, até o último livro que é Apocalipse, você não vai encontrar nenhum versículo, não vai encontrar, de registro de que crianças foram batizadas. Não vai encontrar. Não significa que elas não eram, mas você não vai encontrar. Se existiu, não existe registro bíblico de que aconteceu. Entende? Porque a Bíblia não registrou isso. O que a Bíblia registra? Porque a Bíblia registra algo sobre o batismo a partir de Cristo. O que é a partir de Cristo? É quando Jesus é batizado por João Batista que ele prega o arrependimento. Então, na compreensão teológica de muitos eruditos, entende-se que o batismo ele deve ser aplicado na vida de um ser humano quando existe nesse ser humano a condição de compreensão e arrependimento de obras mortas. Existe essa condição. Então, muitos teólogos e estudiosos, eles entendem que não se batiza crianças porque a criança não tem condição e compreensão para se arrepender. Ok? Então, na maioria das igrejas evangélicas cristãs, você vai perceber que o batismo ele é aplicado no adulto e nunca na criança. Há algum contraponto, alguma coisa que nos ensina de outra maneira, que não podemos batizar crianças? Há algumas igrejas que professam a fé cristã evangélica que batizam crianças? Nós temos boas igrejas centenárias maravilhosas que batizam as crianças. E eles batizam as crianças quando pequenos, e depois do batismo das crianças, existe uma confissão de fé. Aos 16 anos, eles fazem uma confissão de fé. É quando a criança agora já é um jovem, um adolescente para jovem, ele já tem consciência e compreensão do que foi o batismo dele quando criança, e aí ele professa se ele deseja ou não seguir na fé que tem. Na fé que abraçou, na fé que lhe foi atribuída, entendeu? Então, o que eu quero falar com vocês a respeito disso de maneira rápida? As igrejas que batizam crianças e depois têm a confissão de fé aos 16 anos, 15, depende das igrejas, as igrejas que batizam crianças, eles têm o batismo infantil trazido de uma analogia do Antigo Testamento quando as crianças eram circuncidadas. Porque o batismo, na verdade, ele substitui a circuncisão. Porque na cultura judaica do Antigo Testamento, lá desde Abraão, de que Deus estava separando um povo para si e de que esse povo deveria ser separado e circuncidado, todas as crianças que eram separadas e circuncidadas, ou seja, todos aqueles que estavam sendo separados para se tornar povo de Deus, eles passavam pelo ritual da circuncisão.
No Novo Testamento diz que a circuncisão já não está mais na carne, no prepúcio dos seres humanos. Mas no Novo Testamento diz que a circuncisão agora vem no nosso coração. Ok? E que no nosso coração agora não mais de pedra, mas um coração de carne, Deus escreve as suas leis e suas vontades. Então, nesse aspecto e nesse sentido, queridos, o que acontece com as igrejas que batizam as crianças? Eles acreditam nessa transição judaica, de que a tradição da separação é feita com a criança desde pequeno, e depois de adulto a criança, então, ela só reafirma o que aconteceu. Entende? Está tudo certo também, não vemos problema enquanto a isso, né? Não tem problema. Nós entendemos que se a igreja entende que faz sentido e faz parte trilhar um caminho assim, o batismo de crianças são aceitos e a confissão de fé também, porque depois eles professam a vontade e a verdade, ok? No nosso caso, enquanto comunidade, nós acreditamos, na verdade, que nós priorizamos as crianças serem apresentadas, porque o que acontece? No 8º dia, a criança era circuncidada. Toda criança, no 8º dia de nascido, era circuncidada, tinha que cortar o prepúcio, certo? No 40º dia, as crianças eram apresentadas. É diferente. São 2 ritos no Antigo Testamento. A criança era circuncidada ao 8º dia e no 40º dia ela era apresentada, porque era depois da quarentena da mulher, que a mulher ficava depois do período de como chama quando você dá a luz? É isso aí. Depois de ter dado a luz, você fica de quarentena, né? E depois da quarentena, então, apresentava essas crianças. Então, havia a apresentação das crianças. O que a comunidade acredita, né? Nós acreditamos que, nesse período aí do 40º dia em diante, as crianças são apresentadas e elas não são pagãs, queridos. O paganismo, na verdade, é uma crença cultural, por causa da religião colocada por Roma, ok? O paganismo, na verdade, não tem a ver com a fé cristã. Nós não cremos que somos pagãos, nós cremos que somos, desde o ventre da nossa mãe, separados. É o que cremos. O cristianismo crê que existe uma obra de Deus em andamento antes mesmo de você entendê-la e antes mesmo de você vivenciá-la, ok? Desde antes da fundação do mundo, desde antes do ventre da sua mãe, Deus te formou, Ele te conheceu, Ele te chamou pelo teu nome, já existe uma obra em andamento. Então, na verdade, com essa obra em andamento, nós apresentamos as crianças depois dos 40 dias, e aí a criança cresce no Senhor, tendo idade para uma compreensão de decisão, ela decide se quer descer as águas do batismo ou não. Cremos assim, vivemos assim. Então você vai me fazer algumas perguntas, eu sei que vai. Se não fizer, pelo menos vai ficar curioso. Pastor, e eu que vim de uma outra denominação e batizei quando criança, e depois fiz a minha profissão de fé, foi inválido então? Porque se a comunidade acredita que vai descer as águas, não foi inválido, querido, está tudo certo. Está tudo certo. Nós temos comunhão e o seu batismo é aceito da mesma forma. Por que ele é aceito? Por causa da sua profissão de fé. Porque quando você fez a sua profissão de fé, já tendo consciência agora da vida que você queria levar e da vida que Deus deu para que você pudesse se conduzir, você entendeu, olha, hoje eu professo a minha fé na crença na palavra no Filho de Deus como meu único Senhor e Salvador. E se o batismo fosse hoje, eu estou professando que estaria descendo as águas agora. Mas eu não quero invalidar porque vocês jogaram água em mim lá no passado. Está tudo certo, eu estou confessando que eu afirmo que estou sendo batizado e batizada e que eu aceito o meu batismo. Então não é inválido, porque lembra, a questão não é o batismo, mas é a crença. Então aos 16 anos, se você professou a fé e você confirmou, validando o batismo que lhe foi dado, mesmo quando você não tinha consciência, você está crendo. E na verdade o importante para Deus em primeira instância não é o batismo em si, mas é a crença daquilo que você está fazendo em relação ao rito, ok? Então está tudo certo. Pastor, por aspersão ou por imersão? Nós batizamos por imersão porque é o que aprendemos em relação às Escrituras.
A maneira que nós compreendemos que Jesus, sendo o nosso maior modelo, sendo Ele o modelo, Ele o fez por imersão, fazemos também por imersão. O senhor é contra a aspersão? A comunidade não crê no batismo por aspersão? Vocês sabem o que é, né? Aspersão só joga água assim e imersão mergulha você. Você é contra, pastor? A comunidade é contra? Não somos contra. Mesmo crendo no batismo por imersão, desde que me conheço por cristão, eu já batizei pessoas por aspersão. Ok? Por causa da condição da crença e o momento do batismo. Me dá um exemplo então, pastor. Suponhamos que, não deu tempo também, né? Mas suponhamos que o ladrão da cruz, quando disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, ainda hoje você estarás comigo no reino de Deus. Suponhamos que aquele ladrão tivesse dito para Jesus, Senhor, eu ainda tenho alguns minutos de vida. O Senhor me permite ser batizado por alguém? Não daria para ser por imersão, queridos. Ele estava crucificado. Alguém ia ter que vir lá e jogar água nele se ele quisesse o batismo. Então, eu já participei de batismo de pessoas que estavam no leito de morte e eles desejaram batizar antes de deixarem esse corpo e teve que ser feito por aspersão. Não é a quantidade de água, ok? Não é a quantidade de água. Por que nós temos o modelo da imersão? É porque, na verdade, a gente teve isso como modelo porque é o que Jesus registrou a respeito do seu batismo. Mas, queridos, o que vale em última instância é a decisão. Ok? É o que nós ministramos e entendemos. Estamos sendo claros? Tudo bem? Para quem é essa ordenança? A Escritura, na verdade, citamos vários textos aí embaixo, Marcos 16, Atos 8, Atos 10, Atos 19, fala a respeito para quem serve o batismo. Então eu só vou citar, tá bom? Por exemplo, Mateus 16 diz o seguinte, quem crer e for batizado será salvo. Os samaritanos creram e foram batizados, Atos 8. Ainda em Atos 8, o eunuco creu e foi batizado. Pedro ordenou que os gentios fossem batizados. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, somos nós, né? Todas as pessoas que não têm sangue judeu no corpo, né? Que não é descendente dos judeus, todas essas pessoas são consideradas como gentias. Então, os gentios foram batizados, Atos capítulo 10. Os discípulos de Éfeso creram e foram batizados. Então, para quem que é o batismo, queridos? O batismo é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ok? O batismo é para todos. Legal? Vamos lá? Alguma dúvida a respeito do batismo? Porque eu vou entrar na ceia. Tudo ok, né? Vocês são bons alunos, eu fico feliz. Aprendem rápido. Ceia do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre ceia. O que eu quero falar com você a respeito do batismo e da ceia? Você já ouviu a palavra chamada sacramento? Quantos já ouviram a palavra sacramento? Na verdade, o sacramento é o sagrado, né, queridos? Algumas religiões acreditam em vários sacramentos. Eu vou dar um exemplo usando a Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana acredita que o casamento é um sacramento. Tanto é, queridos, que as pessoas, às vezes, elas descem a linha na Igreja Católica por alguns aspectos, mas lá na Igreja Católica, se você casou uma vez, separou e você vai lá casar de novo, eles não te casam. Ela não casa. Por que ela não casa? Porque ela acredita que o casamento é um sacramento. Nós, evangélicos cristãos, ainda fazemos o segundo casamento. Às vezes você ficou viúvo. Nem para viúva a Igreja Católica faz, a romana. Porque casamento é um sacramento. Você casou, Deus já levou o seu cônjuge, agora você permanece aí, viva a sua vida. Mas casar de novo é sacramento. O que é um sacramento, querido? Sacramentos são ordenanças que levam você à salvação. Ok? Leva você ao céu. Não são elas que te salvam, mas elas levam você a uma obediência daquilo que a salvação produz. Ok? Elas sempre te ligam a respeito do que a salvação produziu em você. Então, o sacramento, no aspecto da religião, é algo que, para nós cristãos, Jesus instituiu só 2 sacramentos.
É o que ele está dizendo, olha, vocês foram salvos, mas a salvação de vocês precisa estar ligada nisso. Compreendam isso, entendam, vivam, obedeçam isso. Isso é sacramento, ok? Quais são os dois sacramentos que Jesus deixa no Novo Testamento para nós? O batismo e a ceia. Porque o batismo e a ceia foi as únicas duas coisas que Jesus declara como ordem para mim e para você, no que diz respeito a sermos igreja. Ele declara que é uma ordem dele, não é um pedido. Então, batismo e ceia são sacramentos. Dentro desses sacramentos, então nós entendemos o seguinte, olha, o batismo nas águas é o rito ou a cerimônia que ingressa você na vida cristã. É a confissão pública de que você agora se tornou um cristão. E simboliza o seu começo, início de vida espiritual. Já a ceia do Senhor, ela é o rito de comunhão e significa a continuação da sua vida espiritual. O primeiro, que é o batismo, é administrado uma única vez na vida do ser humano, pois só pode existir um novo começo espiritual, nunca dois. Só pode existir um novo começo. Já o segundo, que é a ceia, é administrado frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser alimentada. Depois do batismo, que uma vez só acontece, que você só nasce uma vez, uma única vez, você precisa dar manutenção na sua vida cristã. E a sua manutenção na vida cristã é por meio da ceia. Porque é na ceia do Senhor, eu vou ver alguns aspectos rápidos com você, a respeito da ceia do Senhor. Olha, eu desafio você a ler esse material em casa com o tempo, porque eu só estou jogando informação, né? Pensa num material top, queridos, que nos ensina verdades a respeito do que significa a vida cristã para nós. Às vezes nós vivemos a vida cristã, nem estamos entendendo o que estamos fazendo, queridos. Olha, o que você vai ler daqui para frente em relação à ceia é muito importante para a sua saúde espiritual. A importância da ceia. Dois textos fizeram referências claras a respeito da ordenança da ceia do Senhor e da importância dela na vida da igreja. O primeiro é 1 Coríntios 11, 22 a 34, e o segundo está em Lucas 22, 15 a 20. Em 1 Coríntios, Paulo trata não só da importância da ceia, mas também dos cuidados com ela, para que não fazemos da cerimônia somente um rito. Existe na vida cristã, queridos, algo que nós chamamos de cauterização de mente. O que é a cauterização de mente? Você passa a cumprir alguns ritos dentro da vida cristã com tanta frequência, de maneira repetida, que se torna comum para você. E quando você participa daquele rito, ele não tem mais o peso que deveria ter. Ele já não tem mais a reverência e o respeito que deveria ter. Então, muitos de nós participamos da ceia, e aí Paulo está tratando isso, queridos. Quando eu digo muitos de nós, não estou me referindo a vocês somente. Eu digo muitos de nós cristãos. E Paulo está corrigindo isso com a igreja de Corinto. Ele está dizendo, sabe qual que é o problema de vocês? Quando vocês ceiam, olha o que Paulo fala, queridos, ele está bravo com a igreja. Ele fala, vocês parecem um morto de fome, vocês parecem. Porque vocês vêm na igreja, vocês não têm comida em casa? Está bonitinho ali, filho, mas Paulo está descendo a lenha nos irmãos. Ele fala, vocês não têm comida em casa? Come na sua casa, antes de você vir para a ceia. Quando a gente vem para a ceia do Senhor, você precisa entender que isso aqui é uma reverência diante do Deus que nos salvou, para que a gente possa ter unidade e comunhão. Agora você vem aqui, você come tudo, não espera seu irmão vai procurar o que comer, a mesa está limpa. Você não tem vergonha na cara, Paulo está falando? Pelo amor de Deus, vocês precisam entender o que é a ceia. Por que, queridos, Paulo está dizendo isso? Porque batismo e ceia são ligados. Como eu fiz a referência para vocês a respeito do batismo, que no Antigo Testamento, na lei judaica, a criança ela era circuncidada e depois era apresentada, a ceia do Senhor também ela está ligada à ceia judaica. Na ceia judaica não era o pãozinho como fazemos hoje somente e o suco de uva ou vinho. Na ceia judaica havia mesmo comes e bebes. A ceia do Senhor no Antigo Testamento está ligada à Páscoa, porque a ceia do Senhor no Antigo Testamento ela foi instituída no Êxodo.
Quando Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo para Moisés o seguinte: olha, matem um cordeiro, assem esse cordeiro, se a família for pequena, chame um vizinho para comer junto, comam das partes do cordeiro, e se sobrar alguma coisa, depois vocês eliminem o que sobrou. E Deus dá uma instituição a respeito da ceia. Olha, vocês devem levar ervas amargas. Para que as ervas amargas? Quando você comer a erva amarga na ceia, você vai lembrar do tempo que você viveu como escravo no deserto. Leve também, eu esqueci o nome agora, mas era um mel lá, um mel específico que você usava na ceia. Acho que é croissant, um negócio assim, não lembro o nome, me perdoa, tá? Mas quando eu lembrar eu falo para vocês. E esse mel simbolizava aquilo que Deus fez, tirando o povo da escravidão do Egito. Então a ceia tinha todo um rito, querido. Tinha comida, tinha bebida, e as pessoas ceiavam como famílias. É por isso que as crianças participam da ceia, porque na ceia judaica, da qual a igreja se estabeleceu, debaixo daquilo que Jesus estava instituindo, na ceia judaica, as famílias comiam juntos. Pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, comiam todo mundo junto, famílias. E aí aqui Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ter percepção do que vocês estão fazendo na ceia, queridos. Quando você vem aqui na ceia, não é para você comer de qualquer jeito. Você precisa entender que o pão que você está levando na boca foi o corpo de Jesus que foi partido na cruz em favor das suas misérias, dos seus pecados. Que você ia ser condenado eternamente por causa do sacrifício dele, você agora é salvo. E esse suco que você está tomando é o sangue dele que foi derramado na cruz em favor da sua alma. Você tem noção que para você estar levando esse cálice na boca, o Filho de Deus teve que morrer? Então você não deve só esperar os seus irmãos para você comer junto com eles, você deve ter consciência do porquê que vocês estão comendo juntos. Em outras palavras, queridos, o que Paulo estava dizendo a respeito da ceia do Senhor: irmãos, isso aqui não é festa junina. Você vem aqui comer tudo que tem aqui não? E vai comendo paçoquinha e doce de abóbora e tomando crentão, não é isso não. Meu Deus, vocês estão diante da ceia. A ceia, olha o que Paulo está dizendo, a ceia na verdade precisa ter reverência, temor, posicionamento, compreensão, autoanálise, pedido de perdão, reconciliação entre os irmãos. Percebe? É o que Paulo está dizendo. Parece que eu estou bravo, né? Não estou não, estou ensinando. Até para ensinar eu sou bravo, né? Mas está tudo certo, nós vamos chegar lá. É porque Paulo ficou bravo, aí eu acho que eu dei uma incorporada aqui, né? Paulo estava bravo com a igreja, ele estava bravo, queridos. Eu amo vocês, viu? Aí Paulo está ensinando isso, queridos. Ele está ensinando que na verdade é um sacramento a ceia do Senhor. E que eu e você precisamos entender isso. Olha, a maturidade de uma igreja pode ser medida pela valorização demonstrada à ceia do Senhor. Quando tratamos a mesa do Senhor sem o devido respeito, corremos o risco do esfriamento espiritual. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, queridos, o seguinte: sabe por que existe no meio de vocês muitos que dormem e outros que já até... Não, muitos doentes e outros que já até dormiram? A palavra dormir lá no original é morreram. Existem dentre vocês muitos que dormem, ou seja, muitos que morreram, e outros que estão doentes, Paulo está dizendo, pelo simples fato de vocês estarem tomando e participando da ceia sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo, queridos? É discernir o seguinte, que a dor do Alex é a minha dor, e que se o Alex está numa crise, eu tenho responsabilidade, corresponsabilidade com isso. Se ele está em pecado, eu estou sendo afetado. Se ele está sendo abençoado, eu também estou sendo abençoado. Percebe? É entender que aquilo que você faz respinga em mim, e aquilo que eu faço respinga em você. É isso que Paulo está dizendo. Será que vocês não têm consciência de que o que vocês estão fazendo na ceia do Senhor, vocês estão respingando nos outros com quem convivem, pelos quais Jesus morreu por eles? Queridos, não estou dizendo aqui que nós somos anjos e santarrões, e que ninguém peca e que ninguém erra, mas Paulo está nos falando de uma consciência. Tenham consciência do que vocês estão fazendo. A ceia é um sacramento. Precisamos nos aproximar da mesa do Senhor com o nosso coração limpo diante dele e em perfeita paz com os nossos irmãos. Pois o partir do pão com o coração amargurado demonstra a não compreensão da grande obra da cruz e a negação do seu sacrifício em nosso favor.
Duas coisas quase sempre tiram as pessoas da participação em obediência que a ceia do Senhor nos promove. Eu estive avaliando, queridos, fiz questão de colocar isso. Duas coisas quase sempre tiram as pessoas da ceia do Senhor. Primeira, a falta de perdão. A falta de perdão tira várias pessoas da ceia do Senhor. Às vezes nós participamos da ceia, você vê que 2, 3, 4, 5 não participou. A gente não está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para nos julgar a si mesmo. Então eu estou falando para vocês de experiências de aconselhamento. Que as pessoas depois me procuram e falam: pastor, eu não participei da ceia porque eu não consigo perdoar. Entende? Não consigo liberar. Não consigo me perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade com auto-perdão, sabia? Não é em relação a perdoar o outro, mas é o auto-perdão. Fizeram tanta caca na vida que não conseguem se auto-perdoar. Então, a falta de perdão tira as pessoas da ceia. E a outra questão, queridos, é a consciência pesada pelo pecado. É quando você vive rabiando na curva o mês inteiro, chega no dia da ceia, você fala: caramba, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, você fala. Estou com vergonha de estar aqui. Percebe? É a consciência pesada. Eu escrevi algumas coisas para te ajudar nisso, tá? Diz assim: em relação à falta de perdão para com os outros ou consigo mesmo, é necessário que haja uma avaliação do conserto a ser feito. Você precisa avaliar qual conserto precisa ser feito a respeito desse aspecto. Se houve arrependimento e Deus já trouxe o perdão, não receber esse perdão é se colocar acima de Deus. Sabia disso? Às vezes nós nos achamos mais do que Deus, queridos. Se Deus te perdoou, em outras palavras, né, sendo mais direto com você, quem é você para não se perdoar? Você está acima de Deus? Porque se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Então você precisa ter uma autoanálise de si mesmo, das suas emoções, ok? No que diz respeito à culpa de consciência, é preciso uma avaliação se a condução da compreensão em relação ao sacramento não tem sido medida pelos méritos humanos. Por que às vezes as pessoas se culpam? Porque, na verdade, a participação delas na ceia, na hora da autoavaliação, está nos méritos humanos. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, eu fiz, ele fez, ela fez, ele faz. Percebe? E aí a gente não consegue avaliar a nossa consciência por aquilo que ele fez. Porque, na verdade, o que Jesus fez, irmão, foi nos perdoar, nos redimir e nos dar uma nova vida. E pelo seu sacrifício é que nós somos dignos de participar. Ninguém é digno de participar dos elementos da mesa por aquilo que faz, não é mérito humano. Não é mérito humano, embora exista em nós a responsabilidade. Então eu vou até colocar aqui para você, olha, todas as vezes que uma pessoa não se acha digna em participar de qualquer ato oferecido por Deus, em certa parte ela tem razão. Pelo simples fato de que o que nos coloca em condições de participação em primeiro lugar tem a ver com ele, com aquilo que ele já fez, e não com aquilo que a pessoa está fazendo. Então, não é com aquilo que nós estamos fazendo, mas o que nos coloca em condições é com aquilo que ele já fez. Então, nós não somos dignos mesmo. Agora, dizer que eu não sou digno e ficar de fora é outra questão. Eu não sou digno, mas deveria eu ficar de fora da mesa do meu pai? Eu acredito que não. Eu estou há 27 anos caminhando com Cristo. Eu acho que uma vez, no muito duas, fiquei fora da ceia do Senhor porque não estava na cidade. Nunca fiquei fora da ceia do Senhor, nunca deixei de participar. Porque é um sacramento, é uma ordenança. Pastor, o senhor já veio para dia de ceia, que o senhor estava com o coração com problema com outras pessoas, e mesmo assim, Senhor, o senhor não tem vergonha na cara? Não tem, queridos. Tem vergonha. O que eu fiz? Quando eu estava mal, na hora da ceia, não consegui consertar antes do dia da ceia, não houve possibilidade, porque às vezes tem alguns concertos que a gente fica esperando a oportunidade, né? E ela não surgiu, nós fizemos o que estava ao nosso alcance, mas por causa do outro lado não houve a oportunidade. O que eu fazia e sempre faço? Senhor, olha, essa questão ela não é escondida do Senhor, o Senhor sabe o que eu estou vivendo nessa área.
Eu só estou esperando o momento, Senhor. Prepara para mim essa semana uma possibilidade, eu quero ir lá consertar rapidinho. Então eu vou ceiar, Senhor, mas com o compromisso de que na primeira oportunidade eu vou consertar isso. E eu ia na semana e consertava, ou na outra semana assim que a oportunidade dava. Mas nunca deixei sem consertar. Mas também nunca fiquei fora da ceia. Porque a Bíblia diz o seguinte: no que compete a você, seguir a paz com todos. É no que compete a você, irmão. Existem momentos que você quer ter paz com o outro para poder ceiar, mas não compete a você, compete ao outro. O outro não tem condição de ter paz com você. Às vezes por culpa dele, nem sua. Às vezes por sua também. Mas vocês estão entendendo? Eu estou sendo confuso. A gente precisa se posicionar sem uma ordenança, tá? Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade humana no processo. Eu finalizo com você dizendo o seguinte: certamente o melhor caminho não é se desconectar do Cristo, do que Cristo fez por nós, mas corrigir num autoexame o que precisa ser revisto. Bom, a conclusão de tudo, se a gente vai para o intervalo, a conclusão de tudo é a seguinte: é que o batismo trata da aquisição e a ceia da manutenção do que foi adquirido, que é uma nova vida. O batismo trata de uma nova vida que você recebe, aquilo que você adquire diante de Deus sem méritos. E a ceia, na verdade, trata da manutenção daquilo que você adquiriu, que é essa nova vida. Ok? É assunto profundo, dá vontade de conversar bastante sobre isso. A gente poderia entrar em muita coisa, mas eu acredito que, assim, em linhas gerais, eu consegui. Tudo ok? Dúvidas? Batismo, ceia. Tem alguém aqui que não desceu as águas do batismo ainda? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas, ok. Então, se houver, principalmente para vocês, né, que estão em fase de decisão, se houver alguma dúvida, eu me coloco à disposição para qualquer um de vocês, ok? Bênção? O assunto é dízimos e ofertas. Como eu falei para vocês há pouco, não é por causa da nossa preocupação com o seu dinheiro, mas é a nossa preocupação com o princípio. Então, tudo aquilo que é princípio de Deus, nós precisamos considerar, tá? Então, falar sobre o assunto dinheiro quase sempre é visto por muitos de maneira muito pejorativa e delicada, por conta dos excessos causados principalmente pelas mídias. As mídias e algumas igrejas, queridos, de fato, elas envergonham o evangelho de Deus a respeito daquilo que se diz dinheiro. Porque nós, obviamente, né, todos os lugares existem, não é diferente, existe também dentro do cristianismo, pessoas que se aproveitaram da lã das ovelhas e da gordura das ovelhas. Pessoas que não tiveram uma administração bíblica com os recursos que foram trazidos à casa de Deus. E isso foi fazendo com que a igreja, ao longo dos anos, fosse caindo num descrédito em relação a finanças. Então, falar de dinheiro nas igrejas, eu não sei se vocês percebem, mas a comunidade ela tem um zelo muito grande. Até nos momentos de dízimos e ofertas, você nunca vai nos ver arrancando, né, de você a fórceps, a sua entrega. Nós somos muito criteriosos com isso, porque nós entendemos que isso é um princípio que precisa ser estabelecido na sua vida de dentro para fora. Mas qual que é o grande problema? Às vezes, por outro lado, queridos, como nós restringimos por causa desses abusos que nós assistimos aí fora, nós também ensinamos pouco sobre o assunto. Em ensinar pouco sobre o assunto, algumas pessoas, elas deixam de se mover naquilo que Deus está fazendo, na bênção, porque elas não compreendem o princípio. Então deixa eu falar algo para você, né? Nós estamos usando a classe para isso, para que você possa ter uma compreensão mais profunda a respeito do assunto. Nós, queridos, vemos na Bíblia, e é interessante você entender isso, né, que a Bíblia dá grande ênfase na questão finanças, grande ênfase. Eu não sei se você já percebeu, se você sabe disso, né, mas a Bíblia fala mais sobre o dinheiro do que sobre a salvação e do que sobre o inferno. Sabia disso? A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre a salvação e sobre o inferno. Por que será que a Escritura ela dá uma ênfase tão grande a respeito desse assunto? De Gênesis a Apocalipse, mais de 2.300 referências sobre riquezas, dinheiro e coisas associadas, elas são ditas.
a respeito do assunto, mais de 2.300 referências, né? O próprio Jesus, no ministério de 3 anos e meio aproximadamente que teve na terra, o próprio Jesus, no seu ministério, ele fala a respeito do dinheiro cerca de 80 vezes. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre salvação. Me parece que havia no coração de Jesus o desejo de combater algo que nós não percebemos muitas vezes. Então não tem a ver com os recursos que você traz à igreja, mas tem a ver com o princípio que você está entendendo. A preocupação bíblica sobre o assunto, então, nos leva a entender que esse assunto precisa ser conversado de maneira madura e que nós possamos entender sobre isso. Olha, lá em Mateus 6,24, Jesus traz uma afirmação a respeito desse assunto. E é sobre essa afirmação que nós vamos pautar nosso bate-papo, ok? Diz assim, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções, a Deus e as riquezas. O que a Bíblia está nos ensinando, queridos? Na definição de riquezas, o Senhor Jesus, ele usa a palavra em aramaico. Essa palavra em aramaico, mamon. Não é mamão, tá, queridos? Mamão é fruta, tá? É mamon. Mamon, cujo sentido é algo que possui uma natureza espiritual. O que Deus está dizendo, na verdade, ele está representando um ídolo pagão que exige devoção. É isso que Jesus está repreendendo. Quando Jesus fala assim, olha, não é possível vocês servirem a Deus e a esse ídolo, que na verdade exige de vocês uma devoção, que é o dinheiro. Por trás do dinheiro, o dinheiro em si, queridos, ele não é um problema. Porque a Bíblia vai nos ensinando a respeito da nossa posição e compreensão em relação ao assunto. E o que a Bíblia fala? A Bíblia diz o seguinte, que se vocês enriquecerem, Deus não tem problema com a riqueza, você pode enriquecer. Ele só diz o seguinte, caso vocês venham a enriquecer, não coloque o coração de vocês no dinheiro. Por quê? Aí ele diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Esse principado chamado Mamon, que Jesus, na verdade, o repreende e ensina a respeito da devoção a esse ídolo para nós, ele de alguma forma escraviza ao longo dos anos pessoas por trás daquilo que os olhos veem constantemente e nunca se fartam. Por causa da devoção ao dinheiro, queridos, muitos outros princípios bíblicos são quebrados nas nossas vidas. Princípios dos quais Deus sempre almejou e desejou que eu e você, como igreja, pudéssemos viver por eles. Por exemplo, a solidariedade, o amor ao próximo, às vezes o alcançar a necessidade de alguém que não tem. Pessoas, quando elas são avarentas, queridos, quando elas têm o coração no dinheiro e elas devotam-se a esse ídolo, elas têm muita dificuldade em abençoar aqueles que menos têm. Então elas quebram uma série de outros princípios. Qual que é a primeira característica que Mamon faz conosco quando nós estamos num círculo chamado igreja? É nos fazer entender de maneira distorcida o uso do dinheiro que é trazido à casa de Deus. Então, quantos já não ouviram frases mais ou menos assim, eu vou dar o dízimo, o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro? Percebe? Você viu o carro que o pastor anda? E pastor só apanha, né, queridos? Porque pastor é o seguinte, se você anda de Fusca, você não tem fé. Sua fé está pouca. Se você anda de carro zero, você está roubando. Eu não sei do que eles querem que eu ando. Vou andar de jegue. Entende? Então é assim, pastor, não tem para onde correr. Para onde você vai, só muda o delegado, a borracha é a mesma. O que nós precisamos compreender em relação a esse assunto, queridos? Não tem a ver com o que é feito. Parece loucura o que eu vou dizer para você, mas é o que eu sempre criei desde que Jesus me chamou e desde que Ele começou uma obra na minha vida. Não tem a ver com o que fazem do dinheiro que eu trago. Tem a ver com a atitude de adoração que eu transmito.
Eu, quando devolvo ao Senhor o dízimo, nós vamos entender isso a respeito do dízimo, eu, quando devolvo ao Senhor a parte que não é minha, por isso que chama-se devolução, existem algumas frases que nós usamos, algumas palavras que nós usamos, que eu, na verdade, tenho muita dificuldade com elas. Eu não sei se é uma religião da minha parte, às vezes eu sou religioso em algumas coisas, sabia, queridos? Eu sou meio religioso em algumas coisas, preciso me desprender disso. Mas eu sempre tive dificuldade, queridos, desde a minha conversão, a Giovana sempre soube disso. Eu nunca consegui entender a pessoa dizer o meu dízimo, nunca entrou isso, e todo mundo diz, queridos. Eu vou dar o meu dízimo. Primeiro que você vai dar, você não está dando. Compreensão minha. Quando nós falamos a respeito de dízimo, queridos, o que significa dízimo? Na verdade, dízimo, ele significa, literalmente, a tradução dele no original, dízimo significa 10ª parte. Quando eu estou tendo a atitude de adoração, eu estou devolvendo, eu não estou dando. Porque desde o Antigo Testamento, e existem algumas questões que eu quero tirar aqui, conclusões com vocês de maneira mais bíblica e mais próxima da palavra, a respeito dessa atitude de adoração. Por que será que Deus aceitou algumas adorações e reprovou outras? Por que será que algumas pessoas dizem que dízimo só diz respeito ao Antigo Testamento, que agora nós estamos na Nova Aliança, e na Nova Aliança tudo se cumpriu, então o dízimo não deve mais ser devolvido? Mas as pessoas usam terminologias das quais eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu não dou o dízimo porque ele não é meu, eu devolvo. Então eu sempre vou usar a palavra devolução. Você vai ver escapar uma vez ou outra de mim? Às vezes escapa, mas olha, é quase impossível, é difícil. Porque eu compreendi isso, eu trouxe isso para... Quando eu compreendi, queridos, quando eu compreendi que na verdade eu estava lutando contra um Deus rival, eu nunca me permiti algumas linhas de raciocínio e pensamentos. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu tenho dificuldade, queridos, vocês precisam ter paciência comigo, porque eu estou ministrando, era para ser uma aula, mas eu começo a pregar, então vocês me ajudam, tá bom? Mas eu estava uma vez conversando com uma pessoa muitos anos atrás, a respeito de dízimos e ofertas. E ele servia a Deus em uma igreja da qual ela não crê nos dízimos, porque ela acredita que os dízimos foram só para o Antigo Testamento. Então é uma igreja que vive das ofertas. Um lindo trabalho eles fazem, é uma igreja muito forte, né? Mas eles acreditam que o dízimo, na verdade, ele foi abolido. E eu não tinha compreensão ainda bíblica, teológica que tenho hoje. Eu era ainda neófito, novo na fé, e eu saí meio confuso da conversa com ele, embora eu afirmei as minhas convicções, mas eu fui embora meio confuso, e eu lembro que eu cheguei em casa, me lembro como se fosse hoje. Então eu entrei dentro do banheiro, ajoelhei e orei, falei, Senhor, rapaz, eu fiquei umas 2 horas de combate lá com o irmão, ele disse que o dízimo não existe mais, que o dízimo foi abolido, porque era coisa do Antigo Testamento, eu queria que o senhor falasse comigo. Porque, olha, para mim importa o que a Bíblia diz, não o que os homens dizem. Entrei nessa teoria com Deus dentro do banheiro. E eu me lembro até hoje, queridos, Deus falou comigo de maneira assim muito clara, muito direcionada. Ele falou, Anderson, deixa eu dizer algo para você. Assim, queridos. Fiquei orando até Deus responder. Deus falou claramente comigo. Ele disse o seguinte, Anderson, deixa eu dizer algo para você. Filho, siga naquilo que eu coloquei paz no seu coração. Se não for para devolver os dízimos e você está devolvendo, está tudo certo, eu pego como oferta. Vou considerar como oferta. Agora, Anderson, se é para devolver e estão dizendo que é coisa do Antigo Testamento e não estão devolvendo, esses vão prestar conta. Aquilo me tranquilizou. Eu não sabia muito essa teoria tal, das questões teológicas, mas aí depois fui estudar a respeito disso. Então, uma coisa a respeito da igreja primitiva, queridos, em relação aos dízimos, em relação às ofertas, eu fui compreender o seguinte, olha, quando falamos sobre dízimos, algumas pessoas falam assim, olha, o dízimo é lei, e a lei foi abolida, porque Jesus cumpriu toda a lei. Tem um texto na Bíblia que diz que, na verdade, queridos, Abraão devolveu o dízimo ao Senhor através de Melquisedeque. Parece simples esse texto, né? O que significa esse texto? Abraão devolver o dízimo ao Senhor de tudo quanto possuía através de Melquisedeque. Melquisedeque, na verdade, ele é citado na Bíblia como um tipo de anjo, uma intervenção divina na humanidade. É uma pessoa que é citada e depois não se fala mais sobre ele. Mas ele veio só receber o dízimo de Abraão.
O que acontece com Melquisedeque e Abraão? Abraão viveu mais de 400 anos antes de Moisés. Eu não sei se você sabe, mas se você conhece um pouquinho de Bíblia, a lei do Senhor é instituída através das leis dadas a Moisés. Quando Abraão devolve os dízimos a Deus, ele devolve mais de 400 anos antes de Abraão. Como que o dízimo tem a ver com a lei? Não tem a ver com a lei, queridos. A lei nem existia. A lei veio a existir 400 anos depois de um ato de adoração, de devolução dos dízimos de Abraão. E Abraão e Melquisedeque representando a divindade, que era Deus, e Abraão representando a humanidade e o seu sacrifício de adoração. Então, conclusão, queridos, a Bíblia sempre vai nos falar a respeito de coisas que os homens indagam e eu não entendo muito bem no que estão embasados. Então, a respeito dos dízimos, queridos, nós precisamos entender o seguinte: Deus, na verdade, estabeleceu a nossa devoção a Ele pelo princípio muito antes daquilo que nós entendemos por lei. Por exemplo, Caim e Abel, queridos, eles são a primícia praticamente dos homens na terra. Adão e Eva tiveram filhos, um chamava-se Caim, outro chamava-se Abel. A Bíblia diz que a posição de Caim ela foi rejeitada diante de Deus em relação à sua oferta, estou falando de oferta agora, e a relação de Abel com Deus foi aceita diante de Deus. Quando você vai ler em Gênesis capítulo 2, se não me falha a memória, ou capítulo 6, não sei se é 2,6 ou 6,2, alguma coisa assim, mas está na Bíblia, ok? Quando Caim, queridos, ele vai apresentar a Deus a sua oferta, a Bíblia diz que tendo passado o tempo da colheita, já havia passado, queridos, Caim pega da colheita que tinha e vai apresentar a Deus o seu sacrifício de oferta e adoração. A Bíblia diz que Deus reprovou. Por que Deus reprovou, queridos? Porque já havia passado o tempo da colheita. E oferta e dízimo para Deus sempre foi primícia, principalmente no Antigo Testamento. A Bíblia diz que ao passo que Abel, quando inicia-se o tempo das ofertas, imediatamente ele já separa dos animais para oferecer a Deus. Então, queridos, a atitude da oferta de Abel e de Caim, a atitude de Abel, ela é aprovada por Deus por causa do discernimento de Abel com primícias. E é reprovado em Caim por causa da falta de discernimento de Caim com as primícias. Não é porque Deus gostava mais de uma coisa ou mais de outra, ou gostava mais de um filho ou mais de outro, mas é por causa da atitude que eles tiveram com a oferta que foi feita. Os dízimos são as mesmas coisas. Olha, quando eu converso com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: pastor, não sobrou do dízimo, mas dízimo não é sobra, queridos. Não sobrou para mim dizimar. Aliás, dizimar é uma palavra ruim de se usar, né, queridos? Porque dizimar é tirar a vida de alguém, né? Pessoas são dizimadas, são exterminadas, a vida delas são tiradas. Então, não é você que vai dizimar, está dizendo, ó, você que vai matar. Estou quase dando aula de português para vocês hoje, né? Mas o que eu estou ensinando? Estou ensinando um princípio, ele precisa ser claro em todos os aspectos para mim e para você. A Bíblia nos fala, queridos, na verdade, que o princípio está naquilo que nós compreendemos como deve ser feito diante de Deus. Então, quando as pessoas dizem assim para mim: pastor, olha, esse mês não sobrou. Exato, irmão, não sobrou mesmo, porque todas as vezes que você esperar sobrar, você quebrou um princípio. A Bíblia nos ensina que o princípio da adoração a Deus são as primícias das coisas que Ele nos dá, o melhor vigor de tudo. Não importa a idade que você tem. Eu posso ter 60 anos, 80 anos, queridos. Mas eu vou dizer para você, com 80 anos, existe uma fase do dia, desde quando eu levanto até o anoitecer, quando eu volto a dormir, que existe uma fase, um momento, algumas horas do meu dia, que o melhor vigor está em mim, com 80 anos. Então, quando eu tenho que dar alguma coisa para Deus, eu tenho que dar no meu melhor vigor. Pessoas dizem assim, ó, estou falando de dízimos, estão compreendendo, né? A pessoa fala assim: pastor, não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Irmão, que hora que você está lendo a Bíblia? Quando eu chego de serviço, quando eu chego da faculdade. Você está lendo a Bíblia 11h30 da noite, irmão? Não quer dormir? Até eu.
Você chega 11 horas da noite em casa, você deita e vai adorar a Deus lendo a Bíblia 11 horas da noite, é lógico que você vai dormir. Por quê? Porque a gente só devolve a Deus as sobras. É quando nós já não temos mais vigor para oferecer, a gente quer oferecer. Ah, pastor, eu não consigo ajudar nesse projeto aí, porque lógico que você não consegue, porque olha o tanto de coisa que você faz para depois considerar que deve fazer alguma coisa para Deus. As coisas para Deus são primícias para mim e para você, e dízimo e oferta está dentro dessa condição de compreensão, de entendermos que as primícias que Deus exige de mim e de você é o melhor do nosso vigor, é o melhor do nosso recurso, é o melhor da nossa entrega, é o melhor daquilo que somos, é o melhor daquilo que temos. E esse é o princípio. Então, em relação a dízimos e ofertas, queridos, não importa o que fazem daquilo que entregamos, importa entre nós e Deus, na nossa relação pessoal com Ele, o que e como entregamos. O que e como entregamos. As ofertas, diferente dos dízimos, queridos, o que elas representam para nós? A Bíblia chama até algumas ofertas chamadas de oblação. O que é a oferta de oblação? São ofertas voluntárias, queridos. Ofertas das quais elas vão além daquilo que seria uma responsabilidade nossa em fazer. É quando de fato você é uma pessoa que se entendeu tão cuidada, ou cuidado não tem a ver com prosperidade financeira, queridos. Tem a ver quando você compreendeu que você está sendo tão cuidado ou cuidada por Deus, que você, vendo a necessidade do outro, você o abençoa. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que o salmista escreveu o seguinte: olha, aquele que colheu muito não teve sobra, e aquele que colheu pouco não teve falta. Salmo. O que esse salmo nos ensina, queridos? Por que o que colheu muito não teve sobra? Porque ele teve que dar para alguém. Por que o que colheu pouco não teve falta? Porque ele ganhou de alguém. É Deus, na dinâmica daquilo que se diz reino, cuidando dos seus. Nós precisamos entender isso, queridos, não tem a ver com quantidade. Nós falamos sobre prosperidade, não compreendemos o que é prosperidade, porque prosperidade... Eu já ouvi tudo sobre prosperidade, queridos. Aquilo que mais me chamou a atenção a respeito de uma conclusão de prosperidade significa: prosperidade é não ter necessidades de. Porque Deus nunca prometeu para você ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, os melhores recursos. Deus te prometeu que te assistiria em todas as suas necessidades. Todas as vezes que as suas necessidades são supridas, seja ela um pão, seja ela uma picanha, seja ela um vale-transporte para o ônibus, seja ela um carro de última geração, eu não sei qual que é a sua necessidade. Mas se ela foi suprida, isso é prosperidade. Entende? Prosperidade é você ser suprido nas suas necessidades. Então, quando a gente olha para prosperidade, a gente pensa em montões de recursos e dinheiros. Longe disso. Deus está nos ensinando um princípio a respeito dos dízimos e ofertas. Por que eu compartilho com vocês dessa forma as questões a respeito dos dízimos? Temos vivido dias, queridos, na terra, onde as pessoas estão compreendendo que o dízimo, na verdade, ele não é mais bíblico. Eu não estou dizendo e te obrigando a devolver o dízimo, mas eu estou dizendo para você o seguinte: nunca diga que não é bíblico aquilo que Deus diz que continua sendo. Porque Deus diz que é bíblico. Se você hoje já não mais navega, já não mais crê, já não mais contribui, eu não tenho nada a ver com isso, é entre você e Deus, mas você dizer que não é mais bíblico, é porque as coisas mudaram, hoje as pessoas dão mais oferta, por causa do Covid, né? Então eu estou ajudando mais assim, ajudando mais assado. Está tudo certo, eu não vou entrar nisso com você, eu só estou te ensinando um princípio. Dízimo continua sendo dízimo. Oferta segue sendo oferta. Como você lida com isso é uma relação sua com Deus. Eu nunca vou pôr uma arma na sua cabeça e nem fazer um carnezinho ali para final do mês ver se você está contribuindo. Não compete a mim. Até porque a Bíblia diz que aquilo que você não dá com alegria e não traz de coração, Deus não recebe. Entende? Mas o que eu percebo, e por isso, né, nós estamos falando sobre esse assunto tão delicado com você. Os dízimos e as ofertas, queridos, eles precisam ser entendidos na perspectiva bíblica.
Deus tem algo para a sua vida financeira e através da sua vida financeira. É isso que precisa ser compreendido. Sabe quantas pessoas são abençoadas quando existem fiéis na casa do Senhor? Não tem a ver com a bênção do pastor, queridos. Você quer saber quanto que eu ganho? Eu falo. Quer saber quanto que eu ganho? Ganho 3 mil reais. Não tem vergonha de falar não, porque está lá o balancete da igreja, está lá. Ó. Você pode ir lá ver, eu ganho 3 mil reais. Não sei quanto você ganha. Entende? Mas eu sou do período, queridos, que eu ganhava 700 reais e eu nunca deixei de ser obediente aos princípios bíblicos. Entende? Nunca deixei de ser obediente, né? Então deixa eu falar algo para você. Quando nós entendemos a fidelidade no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Agora, nos colocar sobre o muito é nos fazer ricos? Não, queridos. O que é o muito para mim? O muito é o teu suficiente para mim tratar da minha família, viver com decência e ainda abençoar e estender a mão a outros. Isso é muito para mim. Então a maneira como nós compreendemos a nossa obediência aos critérios bíblicos é muito diferente do que aquilo que é imposto pela sociedade. E Deus está falando conosco. Na poupança divina, queridos, é diferente da poupança humana. Na poupança humana, quanto mais você retém e guarda lá na poupança, mais você vai ter rendimento. Na poupança divina, quanto mais você semeia e quanto mais você abençoa, mais você colhe. Porque tem a ver com a semeadura na poupança divina. Na poupança divina não tem a ver com retenção. Na poupança divina tem a ver com doação. Quanto mais você se doa, mais você prospera. Queridos, eu não sou rico, não sou mesmo, eu sou simples de tudo. Mas eu tenho coisas hoje que é inexplicável com o salário que eu sempre tive. Eu mesmo paro para fazer as contas, eu não sei como é que fecha. Entende? Porque ganhando 700 reais por mês por muitos anos, depois eu fui a 1.200 reais por muitos anos, queridos. Eu fui a 1.200 reais, consegui ter uma casa de 130 mil. É uma casa simples, querido, não é um casão. Mas você está ganhando 700 reais. Você tem água, luz, telefone, esposa e 2 filhos. Não é fácil. E por que será que Deus prospera? Entende? Porque não existe explicação, queridos. Então, quando a gente fala assim, olha, eu sirvo a Deus e confio naquilo que Ele pode fazer, nós estamos falando que a nossa vida financeira está nas mãos dEle, e toda a nossa saúde está nas mãos dEle, e todo o nosso chamado está nas mãos dEle, e toda a nossa vocação está nas mãos dEle. É isso que nós estamos falando. Mas tem a ver como nós aplicamos a nossa vida e a nossa devoção em relação àquilo que nos prende. O que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida? É em relação à nossa liberdade financeira. O que é a nossa liberdade financeira? É não permitir que outro Deus nos governe no seu próprio Deus, vivo, que nos salvou e morreu por nós. Às vezes, queridos, precisamos reavaliar se aquilo que a Bíblia diz a respeito do dinheiro é uma realidade para mim e para você. Eu quero finalizar com você falando a respeito da lei da semeadura. Vocês estão compreendendo até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Então eu quero falar com vocês a respeito da lei da semeadura, tá? Na verdade, queridos, a lei da semeadura, ela está embasada no princípio do desprendimento financeiro. Eu estou falando coisas, elas estão na apostila, mas eu estou falando paralelo, tá bom? Na apostila aí está tudo explicadinho. Mas ela está pautada no desprendimento da nossa vida financeira. A lei da semeadura, ela coloca você e a mim diante de uma situação com Deus que a gente para com perguntas tolas. Para onde que vai o dinheiro que eu estou investindo aqui? Que uso estão fazendo disso? Como vai ser? Ah, não, eu devolvi o dízimo, mas eu quero ter o direito de arbitrar no que vai ser feito. O que é isso, irmãos? Quando a gente faz uma atitude para Deus, a gente está desprendido disso tudo. Quando eu dou uma oferta, eu não dou uma oferta esperando que aquele que recebeu a minha oferta, eu já recebi ofertas assim, queridos. Aliás, é constrangedor receber oferta assim, mas eu tive 2 episódios, nunca mais me esqueci deles. Eu me lembro que eu recebi algo de alguém, não era em espécie, não era em dinheiro, mas era uma coisa que me deram. Eu me lembro que eu recebi algo de alguém, e aquilo que eu recebi, na verdade, para mim, eu não tinha assim como lidar com aquilo que eu recebi, e eu tinha uma pessoa com muita necessidade, e eu abençoei essa pessoa. Eu repassei o que recebi, porque a pessoa tinha muita necessidade, e para ela fazia mais sentido do que para mim.
Tempos passados, a pessoa conversando comigo me questionou do que eu havia recebido dela. E eu disse, eu doei para uma pessoa que estava precisando, com a necessidade nesse sentido. E expliquei, e a pessoa me excomungou. Excomungou, queridos. Não acredito que você fez isso, mas eu dei para você, falta de consideração e tal. Aí eu fico entendendo o seguinte, irmão, a partir do momento que eu dei essa máscara para você, ela é sua, eu não arbitro mais. Você faz dela o que você quiser. Se ela te serviu, serviu. Se ela não te serviu, você joga fora. Se ela não te serviu, você dá para outro. Se ela não te serviu, você guarda. Ou se ela te serviu e é do seu gosto, do seu agrado, você usa. Percebe? Mas nós, às vezes, fazemos isso com o nosso relacionamento financeiro no que diz respeito às coisas de Deus. Nós, então, devolvemos o que é de Deus e nós delegamos e arbitramos no que Deus tem que fazer, no que a igreja tem que fazer. Poxa, não somos donos. Então, desprender-se disso, queridos, é ter uma vida leve no cristianismo. Deixar que Deus faça aquilo que tem que ser feito a respeito e através dos recursos que nós estamos devolvendo, ok? Pastor, os dízimos são do bruto ou os dízimos são do líquido? Às vezes tem pessoas que têm confusão nisso. O dízimo é do bruto. Ah, pastor, por que é do bruto? Porque, por exemplo, é descontado o vale transporte de você. Jesus não usa ônibus. Entendeu? Descontou de você. É descontado plano de saúde. Jesus não usa a sua Unimed. Ele não usa a sua Unimed. Quem usa a sua Unimed é você. Então é um benefício que você está recebendo. Quando a gente fala da devolução de tudo o que recebemos, queridos, é tudo. Pessoas que na verdade são criteriosas e fiéis ao que Deus está fazendo e entendem isso de maneira assim compreensível mesmo, dinâmica, eles entendem o seguinte, ó, eu comprei um carro por 10 mil, agora eu vendi um carro por 12 mil, eu tive 2 mil de lucro na venda. Ele devolve o dízimo sobre os 2 mil, sabia? Tem pessoas que são criteriosas. Agora tem pessoa que já fala assim, né, passa um rodo em Deus, né? Fala assim, não, fiz só uma troca, peguei outro, tal. Tem pessoas que são criteriosas, queridos. Eu conheço pessoas que receberam um benefício do filho numa faculdade, e a bolsa que ele recebeu, ele ficou tão agradecido a Deus que ele falou, Senhor, eu desejo devolver aquilo que eu recebi gratuitamente, porque eu já não vou pagar a faculdade. Então o dízimo do valor que eu estou recebendo de bênção em favor da vida do meu filho, eu quero devolver pelo menos o dízimo daquilo que eu estou recebendo como favor. Então vai de pessoa para pessoa, queridos. Eu não quero impor nada sobre você, eu só quero dizer para você o seguinte, independente de como você trata esse assunto, dízimo é bíblico. Não permita as pessoas dizerem para você que o dízimo era da antiga aliança. Porque na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus chega a dizer a respeito do dízimo. E ele fala assim, sabe qual que é o problema de vocês? Presta atenção no que Jesus fala em Lucas. Sabe qual que está aí na apostila? Sabe qual que é o problema de vocês? Vocês devolvem o dízimo do cominho, do coentro, das hortaliças pequenas, mas vocês desprezam. Percebe? Jesus está falando o seguinte, olha, vocês devolvem, mas vocês desprezam. Jesus não está dizendo que você não tem que continuar devolvendo. Jesus está querendo dizer o seguinte, não adianta você devolver e desprezar a viúva, o órfão, o necessitado, entende? Você tem que fazer os dois. Mas eu tenho ouvido há anos já, queridos, pessoas que defendem que o dízimo não é mais bíblico, dizer o seguinte, você viu que a citação do Novo Testamento, Jesus falou que despreza que não deveria mais? Que na verdade o desejo do coração de Deus é cuidar da viúva e do órfão? E você pode cuidar com ofertas. Não, Jesus não está falando isso, queridos. Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão fazendo o que é correto, estão devolvendo das hortaliças pequenas, mas não inflinjam também o que tem que ser feito. Façam os dois. Um não descaracteriza o outro. É isso que Jesus está dizendo a respeito dos recursos que Ele nos confia, ok? Então, basicamente é isso, né? Eu disse que ia correr com vocês, até pulei a apostila, nem me prendi, por causa do ensaio da banda. Mas eu queria que você compreendesse. Falamos hoje sobre o princípio do batismo e da ceia, falamos sobre dízimos e ofertas, e tudo isso faz parte do novo nascimento. Seja quais forem os princípios que você tenha, às vezes, confronto no seu dia a dia, volte sempre para a palavra. O que a palavra diz, está dito. Ok? Amém? Fechamos? Dúvidas? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, obrigado por esse tempo juntos. Tivemos que acelerar a ministração, mas entendemos que
o que era necessário, o Senhor nos conduziu. Nós queremos orar, Senhor, para que esses princípios possam trazer governo sobre as nossas vidas, mas não um governo humano. Se o Senhor se importa e se importou tanto, Senhor, com assuntos que são pertinentes à nossa vida cristã, nós queremos nos importar também. Quero abençoar a vida dos teus filhos nesta hora. Nós estamos findando, Senhor, mais uma classe. Senhor, e que no término dessa classe, agora que os teus filhos estão sendo recebidos por batismo ou por transferência como membros desta casa, os teus filhos possam seguir debaixo de uma perspectiva que leve-os ao crescimento e à libertação espiritual todos os dias. Assim nós abençoamos os teus filhos, te agradecemos por essas 4 semanas e por todo o conteúdo que o Senhor nos tem dado. No nome de Jesus a quem oramos. Amém e amém.